Bem, pessoal, a partir de agora eu vou resolver a terceira avaliação que foi dada no dia 31/8/2013, referente ao semestre 2013-1, aqui da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, curso de Programação de Computadores, BCC 701. E a questão primeira que a gente vai resolver é essa daqui, ó. Temperatura máxima diária em graus Fahrenheit para Chicago e São Francisco durante o mês de agosto de 2009 são dadas nos vetores abaixo. São dados reais, tá? Mas que estão sendo usados aqui nesse exemplo. Então aqui eu tenho para TCH para Chicago, né? A temperatura Chicago, e aqui temperatura São Francisco. São dois vetores, os dois, cada um deles na verdade tem 31 elementos. São 31 dias. Então significa que, como está dizendo aqui no exercício, significa que esse é o dia 1, dia 2, dia 3, né? Dia 1º, 2º, 3º, 1º, 2, 3, 4, 5 até 31. A mesma coisa para o de baixo. Os dois têm tamanho 31. Escreva um programa para determinar quantos dias. Então eu quero saber quantos dias e em que datas. Ou seja, quais dias são no mês dado, que já é o mês de agosto, a temperatura foi a mesma em ambas as cidades. Beleza, a pergunta então é, quantas vezes a temperatura foi a mesma e em que datas? Quando? Então, se tiverem 3 coincidências de temperaturas, eu tenho que apresentar todas as 3. Meu programa, naturalmente, ele tem que verificar isso. Inclusive, se eu resolvesse mudar o mês e mudar os dados, o programa deveria rodar corretamente, né? A minha lógica tem que respeitar isso. Eu não posso, naturalmente, simplesmente ver aqui e já mandar imprimir o resultado, né? Aqui a gente tem um exemplo de execução, porque no fundo, só no dia 30 é que coincidiu esse 66 com esse 66 no dia 30. Tá? Então aconteceu apenas uma coincidência. Se você for ver, 75, 69 é diferente, 79, 68 é diferente. Então teve bastante variação de temperatura em agosto de 2009 para essas duas cidades, naturalmente. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que percorrer esses dois vetores verificando se esse elemento é igual a esse. Se for, significa que foi a mesma temperatura. O que ele me pede? Para eu falar quantos são e quais foram os dias, em que datas. Se eu tiver que imprimir dessa maneira, significa que primeiro eu tenho que imprimir quantos são e depois eu tenho que imprimir a lista. Isso aqui é o dia 30. Se tivesse mais de um, era para imprimir vários. Então, seguindo essa lógica, necessariamente eu tenho que guardar em um vetor as datas certas. Então, esse 30 tem que ficar num vetor, porque isso aqui poderia ser uma lista. Tá? Então, para eu imprimir primeiro o tamanho dessa lista e depois os elementos dessa lista, eu tenho que ter guardado no vetor. Se ele não me desse esse exemplo de execução e ele parasse aqui, tá? Essa questão parasse nesse ponto, eu poderia responder essa pergunta aqui sem usar uma saída sendo o vetor. Olha, escreva um programa para determinar quantos dias e em que datas no mês dado a temperatura foi a mesma em ambas as cidades. Então o que eu ia fazer? Eu ia comparando, é igual, é igual, é igual. Quando fosse igual, eu ia imprimir o dia na hora, dentro do loop que eu comparei. Eu imprimi o dia, então eu colocaria assim, as temperaturas foram iguais nos seguintes dias, 2 pontos, e apresentaria a lista. Ou seja, eu estou imprimindo, eu não estou guardando no vetor. E depois eu imprimo o total, que foi somado, foi um contador dentro do meu programa. Porém, ele me pede para apresentar dessa maneira. Então, eu vou interpretar essa questão de forma que eu preciso imprimir primeiro a quantidade de dias e depois a lista. Então, significa que eu tenho que guardar a saída em um vetor. Ok? Beleza. Então, dado isso, esse é o programa. Tá? Eu tenho aqui as duas entradas para Chicago e para São Francisco, respectivamente. Eu tenho que ter um contador, precisa se contar a quantidade de dias. Então, lá dentro do meu for, se aqueles elementos na mesma posição i, tá vendo? Na mesma posição i, se eles foram iguais, quer dizer, o 75 é igual a 69? Não. O 79 é igual a 68? Não. Aí, em algum momento, né, aqui, ó, na 30ª interação, ele vai achar 66 é igual a 66, aí ele vai entrar.
Quando ele entra, eu incremento o contador e eu guardo, então, o dia que foi encontrado. Então, eu criei um novo vetor, que aparece aqui pela primeira vez, o vetor datas, onde no elemento de número conte, quanto que vale conte? Começou com 0. Se ele entrou aqui pela primeira vez, ele já fez essa operação pela primeira vez. Então, agora eu tenho o meu conte valendo 1. Então, o datas de índice 1 recebeu o quê? I, porque o I está representando os dias do mês. Cada elemento desse vetor é um dia do mês, né? O primeiro é esse, o dia 2 é esse, 3, esse aqui é o dia 30, por exemplo. Então, eu percorro de 1 a 31 até aqui e vou comparando. No mês 30, essa condição vai ser verdadeira, ele vai atualizar o conte, quer dizer, fazer conte igual a conte mais 1, incrementa de 1, e faz o datas de índice conte receber o i. Bem, ao final dessa interação, o que eu tenho? Eu tenho o vetor de datas contendo a lista de dias onde houve a coincidência da temperatura, ou seja, contendo uma lista, e qual o tamanho do vetor datas? Exatamente conte. Meu conte serviu para isso. Tá? Então vamos rodar. Eu estou imprimindo exatamente do jeito que pediu lá. Ó. Primeira quantidade de dias e depois os dias. Por que eu estou imprimindo os dias depois? E eu imprimo num for aqui embaixo, veja. Porque eu preciso percorrer o vetor datas. Então a minha saída teve que ser armazenada como um vetor. Porque necessariamente eu precisava percorrer esse vetor depois. Ok? Por isso esse for com o i variando de 1 até conte, imprimindo aqui dentro a lista de datas. Simplesmente o número eu quero imprimir, porque antes do for eu já imprimi datas de agosto. Ok? A variável i está sendo usada aqui em cima e aqui embaixo. Elas estão sendo usadas paralelamente. Esse for acaba, eu já não preciso mais do i que foi usado aqui. Eu uso ele aqui embaixo, então, para um outro fim, não tem o menor problema. Ele reinicializa em 1 e segue sendo incrementado por causa do for, independentemente. Uma coisa não atrapalha a outra. Então vamos executar esse programa para ver. Tá aí, ó. É um programa que não tem input, não é? Pela natureza dele. Não tem input. Ele imprime a mensagem que eu passei, tá? E imprimiu o valor. Imprimiu o valor 1. O que aconteceu com esse. O que é esse valor 1? Porque esse somatório só entrou aqui uma vez. E logo depois ele vai imprimir datas de agosto, 2 pontos. Tá vendo? Parei aqui, ó, 2 pontos, espaço. E quando ele entrar no for, com o i variando de 1 até quanto? Quanto vale conte? 1. Então ele só vai rodar uma vez. E ele vai imprimir, então, o datas de índice i. Então a minha saída foi armazenada em um vetor. Perceba que é importante interpretar a questão. Eu vou voltar aqui. É importante fazer essa interpretação. Se a questão parasse nesse ponto, você não precisaria armazenar a saída em um vetor, porque você poderia primeiro imprimir os dias e depois falar a quantidade total de dias que foram. Isso não demanda guardar os valores num vetor para imprimir depois. Não demanda, não precisaria. Como eu vi o formato de saída, eu interpretei isso. Né? Claro que a questão poderia deixar claro que deveria se guardar o resultado em um vetor para se imprimir depois. Isso não ficou claro, eu entendi que isso estava implícito, né, e fiz dessa maneira. Até porque essa questão é sobre vetores e supostamente era para guardar a saída no vetor. Apesar de que já está caminhando na entrada, enfim, eu não sei o que se consideraria, né, no caso de não estar explicitamente na questão. Se consideraria se seria obrigatório ter essa saída no vetor e imprimir exatamente dessa maneira ou não. É desejável, tá? Na minha correção especificamente, é bem desejável que imprima-se da maneira que foi solicitado. Tá? Mas também eu não costumo tirar ponto por causa disso não. Então, né, o programa rodou aqui. Imagine que no primeiro dia coincidisse também. Então eu vou trocar aqui, olha, só para a gente ver o que acontece. Ó, 75. Então agora já são duas datas que são iguais. Vamos rodar para ver. Ah, mudou, olha. Quantidade de dias que ocorreram a mesma temperatura. Agora foram 2. Quais dias? No dia 1º, aqui, né, o 75 que eu mudei, e no dia 30. Então a lista vai aparecendo aqui. Ou seja, agora o datas já vai conter 2 valores. E ele vai ter entrado, então, nesse for 2 vezes, porque por 2 vezes ele incrementou o contador. Bem, vou voltar aqui
ao valor atual. Vou salvar esse programa e é isso. Essa foi a primeira questão da prova 3, a última prova sobre vetores, matrizes e funções do ano de 2013, primeiro semestre, 2013-1. É isso.